Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae Rondônia e sejam todos bem-vindos à sexta edição do Startup Day e dessa vez totalmente online. Nossa próxima palestra terá o tema Lead Indicator e os sinais do futuro. E para isso teremos Eduardo Peixoto, CTO do César, Demetrio Teodorov, Head de P&D Tech na Riachuelo, Denis Fer, CEO da Just a Little Data e dos Pets do Bem, e Anderson Santos, gerente de negócios do César. E aí, Anderson, tudo bem? Está com você e fique à vontade. Olá, pessoal, tudo certo por aqui? Bom, antes de começar, eu queria que todo mundo se apresentasse de uma forma um pouco diferente, sem falar o que cargo você tem, mas sim quem você é de verdade aí. E aí poderíamos começar com o Eduardo. Eduardo, quem é você além do trabalho? Eu sou um cara que gosta de ler muito, assistir cinema e nadar. Esses são os meus principais hobbies. Tem também o de cuidar das plantas, né? Eu gosto de fazer jardim, moro numa casa, tá dando para ver aí talvez, né? Eu gosto muito de passar tempo cuidando de plantas, né? Ninguém conhece talvez esse meu hobby, mas essa é uma coisa que me faz muito bem, me dá muito prazer. Talvez pelo fato de que enquanto a gente está cuidando ali das plantas, né, nos detalhezinhos, cortando uma folhinha aqui, outra ali, a gente está pensando também, está elaborando um bocado de coisa na cabeça. Então, sou essa pessoa, né? Tenho uma família linda, uma esposa com a qual eu sou casado há 30 anos e 2 filhos. O mais velho já tem 26 e o mais novo está com 22. Quase que eu erro agora, 22. Né? Então é isso, essa pessoa é o Eduardo Peixoto. Beleza. Denis, pode falar um pouquinho de você? Claro, muito prazer aí, pessoal. Eu sou o Denis, sou um apaixonado aí por futebol, pelo Corinthians, estou com saudade do estádio, do ambiente de torcida, apaixonado por esportes. Tem um projeto, como você comentou, chamado Pets do Bem, então que tem todo um lado de doação, de causa, né, por trás. Então também sou muito ligado às causas sociais e escolhi a Pet aí como a que eu vou investir aí meu tempo e recursos. E também um amante de coleção, cara. Então, um hobby aí, eu faço coleção de algumas miniaturas aí. Cinema, personagem, enfim, bastante coisa aí que eu coleciono. Então, esse é um pouquinho do Denis, fora cargos e trabalhos aí. Certo. Demetrio, a gente pode perceber que você gosta de arte, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí quem é você, além do trabalho. Pois é. Obrigado pelo convite. Eu sou o Demetrio Teodorov. Vou falar um pouco das coisas que me rodeiam, né? Eu sou aficionado por arte. O livro que eu mais curto é o 2001, Odisseia no Espaço. O filme é o De Volta para o Futuro. Eu tenho 2 gatas, 2 cachorros e meu hobby é cuidar do meu sítio. Então, como o Edu também, eu coloco a mão na terra e ocasionalmente. Cara, eu tenho coleções também, eu sou pisciano, né? E com ascendente em peixes também. E eu gosto de ler meu mapa astral no dia do meu aniversário, porque aí eu posso fazer uma revolução solar e viajar e passar meu aniversário em outros locais do mundo para poder curtir uma nova energia. Então eu tento fazer uma mudança no meu futuro dessa forma. Então esse é o Demetrio. Muito massa, muito massa. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou um filho único não mimado, e eu falo sempre isso porque a vida aqui dos pais foi um pouco difícil, eu sou apaixonado por eles, e acho que eu descobri um novo hobby, que é ter plantas em casa, né? Então eu moro num apartamento, então eu tô começando a cultivar as plantas dentro de casa, então eu tô aprendendo um pouquinho como elas se comportam nesse ambiente, que não é um ambiente natural delas, né? Mas que traz uma paz aí pro dia a dia e que dá aquele frescor do dia pra gente, né? Então, que era um pouquinho quem sou eu além do trabalho. Bom, já queria começar um pouquinho falando com o Demetrio aí da Riachuelo. A gente tem percebido que a Riachuelo tem feito várias mudanças. A gente começa pela marca, né? Que vocês deram uma simplificada na marca. A gente vê o posicionamento de vocês em relação a redes sociais. Eu tenho sido impactado diretamente com isso, porque eu estou no Instagram e vocês abriram um novo modelo de negócios, que além de vender roupa, é vender coisas para casa, que eu estou nesse momento casa, né?
E aí eu queria saber de você, o que você entende do mercado como um todo, se vocês entendem que vocês estavam perseguindo esses leading indicators, ou se vocês estavam trabalhando um pouco mais no sentido de mudança da estratégia da companhia, né? E se você puder também, eu acabei pulando um pouquinho, mas se puder um pouquinho definir essas coisas para o pessoal aí, acho que seria bom. Tá. Bom, os indicadores, nós já acompanhávamos alguns indicadores de futuro, meio que baseados na nossa estratégia, né? E nesse novo momento, foi apenas acelerar o que já estava acontecendo. Então, a área de P&D Tech, eu vou falar dentro desse contexto, né? E vou ramificando pelo que acontece aí da sua pergunta. Nós somos um hub em que nós estudamos tendências, nós olhamos comportamento e escutamos rede social. Então, isso é o nosso insumo para criar indicadores de awareness, né? Assim nós conseguimos olhar o que está acontecendo, né, ao nosso redor, para começar a trazer algo de futuro relacionado à tendência, a comportamento, né? Então, como nós trabalhamos puramente em squad, né, diversidade faz muito parte desse negócio, então, trabalhando com times multidisciplinares, cada um tem uma cultura, traz sua lente, sua visão diferente, e essa escuta com o olhar do cliente no centro, né? Então, quando você tem um cliente dentro da sua jornada, de maneira real, né, essa escuta existe, você consegue começar a criar clusters, né, de experimentações, né? Então, questões que agora, nesse momento, foram alavancadas, por exemplo, o comando de voz, né? Nós estávamos estudando comando de voz no ano passado e agora vai se acelerar, né? A Riachuelo é a primeira empresa de varejo a ter, de moda, a ter um skill na Alexa, né? Por quê, cara? Porque a gente vai ter medo de ter relacionamentos, né, com equipamentos, né? Então, um comando de voz aí é algo que a gente já estava estudando. Lojas automáticas, com pagamento com reconhecimento facial e reconhecimento de voz. Então, isso se acelerando. Então, cara, acontece que para a gente olhar o futuro, né, ter indicadores, né, de comportamento e começar a testar alguma coisa agora, né, é realmente o papel, né, de pegar o futuro, trazer para o presente e fazer pequeno e com comportamento muito bem amarrado, né, porque nós atingimos milhões de pessoas, né? E aí, quando você começa a escutar, você começa a entender qual que é o tipo de produto a pessoa está querendo, né? Nós vivemos no momento pós-consumo, né? Hoje você pede um celular, aí amanhã você já quer uma capa de acordo com a sua ultra personalização, né? Então você falou da Riachuelo Casa. A Riachuelo Casa foi uma solicitação mesmo, uma escuta, né, de clientes. E agora nós começamos com uma linha de pet, que também é uma escuta de uma necessidade do cliente, né? E aí você começa, uma questão muito forte para a gente foi entender a proximidade, né? O nosso cliente queria uma proximidade de alguma forma, né? E as lives foram o nosso veículo de encontrar o nosso cliente de uma forma muito mais viva, né? E com simplicidade, né? E simplicidade faz parte do negócio quando você olha o cliente, né? E o nosso app, ele tem o UX muito bacana, muito parecido com o Instagram, né? Então, quando você tem uma linguagem que acelera junto com o cliente, né? Você está fazendo a resiliência e realmente, né? Trazendo uma facilidade para a vida. Sim, perfeito. E aí, quando a gente fala dos indicadores de futuro, né, que a gente pode tentar traduzir de uma forma mais ou menos assim, a gente está pensando que quanto mais diverso esse time for, mais indicadores e mais uma peculiaridade de cada realidade vai ser trazida para dentro desse time, né? Então, quando você falou da diversidade dos times, é muito bom pensar que você vai ter um engenheiro e você vai ter um designer. E quando você tem essas duas visões, são duas visões de mundo completamente distintas e que elas têm percepções de futuros distintas, né? E que em algum momento essas percepções podem convergir. E nessa convergência é onde você consegue observar algumas mudanças. Então, por exemplo, vocês já vinham testando a parte de voz, né? E a gente vê que tem várias empresas que vinham trabalhando com essa parte de voz, e agora o voz virou agora, né? Porque a gente não pode tocar mais em nada, né? Então a gente esse tipo de percepção, né? A gente pensar em coisas que a gente tem que estar estudando e estar entendendo para que a gente consiga virar a chave propriamente dito no momento exato, né? E aí eu queria só
complementar a sua pergunta, era a pergunta que eu fiz para você, pensando que vocês têm lá hoje um modelo de dados, provavelmente você tem milhões de dados sendo trazidos de vários lugares, certo? E aí eu queria entender com vocês como vocês trabalharam com esses dados do passado, né, que são os lag indicators, e fizeram algumas correlações no futuro. E aí depois eu vou trazer um gancho aí para o Denis tentar falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Tá, cara. O que aconteceu foi o seguinte, né? Desde o dia 10 de março, nós estamos com várias comitês de urgência, né? Com vários war rooms, né? E cada war room começou a minerar no nosso data lake, fazer designs de relatório com base, né, no que estava acontecendo há 2, 3 meses antes, né, de março, para começar a dar uma tracionada dentro dos nossos canais digitais. Então, foi bem assim, a área de dados virou como se fosse um self-service, né, para os times, para as squads de emergenciais, né, começarem a consumir, né, e foi muito interessante, porque essa jornada que aconteceu meio no susto, e a área de dados foi a mais privilegiada, porque ela se automatizou muito rápido, né, então você acaba entendendo, né, que dados, eles fazem parte mesmo tem que fazer parte da rotina dos executivos, né, e aí começam a surgir outras necessidades, né, dashboards mais amigáveis no nosso dia a dia. Então, assim, foi muito importante, primeiro, criar essa cultura de emergenciar e ter uma equipe que tenha essas informações, né? E é muito interessante, né? Inteligência artificial e dados cada vez mais na nossa vida, né? Aqui em São Paulo é muito interessante. Todo dia, ao 12h30, o Dória mostra na televisão uma combinação de algoritmos com geolocalização, né? Então, assim, no meu papel como futurista, estrategista e head de pesquisa e desenvolvimento, eu noto que a velocidade de algoritmos na nossa vida, a partir de agora, vai ser determinante, tá? Então, para tudo, né? E acho que eu vou fazer até um gancho dessa parte da velocidade, né? Porque o Denis tem um case muito interessante sobre essa ótica da velocidade dos dados, né? Que Denis, você pode contar um pouquinho mais do case, que é você trazer os dados em tempo real para poder conseguir fazer alterações. Então, eu queria que você contasse um pouco desse case que você tem aí e como vocês conseguem identificar algumas coisas de futuro para correlacionar com o que você tem no atual, real e no passado, sabe? Claro. É muito interessante isso tudo que foi comentado e como a Covid acelerou uma série de coisas que já estavam ali para acontecer, né? E a área de dados, como foi falado, é uma delas, né? Ela, infelizmente, com todo esse movimento, ela acabou sofrendo um impacto positivo, né? Ela ganhou força, ela ganhou investimento, ela rapidamente precisou de equipe, e aquelas empresas que estavam minimamente estruturadas para isso saíram certamente na frente, né? Você deixar uma área self-service ali de dados é extremamente importante hoje para que os diversos times organizados aí em squads ou numa estrutura mais tradicional, tanto faz o jeito que a empresa se organiza, mas para que ela possa consumir de uma maneira rápida a informação que a empresa tem. E essa informação, como você falou, né, essa informação ela precisa estar disponível e ela precisa estar correlacionada, né? Você ter os seus indicadores normais, padrões de negócio, os seus KPIs ali de acompanhamento do teu business e colocar junto com eles os indicadores aí, vamos colocar de futuro, os indicadores de tendência, você ficar monitorando o que está acontecendo com o teu business, com a tua indústria, com seus competidores, até com as startups que estão vindo naquela tua indústria, né? Porque aquilo pode impactar diretamente o seu negócio. Então, hoje, um executivo que, com esse mundo tão rápido que a gente vive, de tantas mudanças, que não está acompanhando os shares de vendas daquele produto que mais ele vende, né? Putz, dobrei de venda no produto A aqui. Só que o produto A está sendo 30%, 40%, 50% menos procurado pelos consumidores, é um cara que está ali sério, ele está olhando num curtíssimo prazo, né? Então, ouvir os consumidores usando as redes sociais, usando pesquisas, mapear os indicadores da tua indústria, trazer isso para o teu banco de dados. Quando a gente fala aí, não ser técnico, mas entrando aí, você tem os dados lá estruturados, os dados que você tem acesso, os dados que você consegue colocar ali no teu banco de dados, porque você
tem uma gestão sobre eles, como é que você junta esses dados, os dados do teu ambiente, né? Se faz mais sol ou chuva, tem empresa que vende mais ou menos cerveja, mais ou menos refrigerante. Então, quais são os dados do teu ambiente, da tua indústria, que você precisa acoplar ao teu business, aos seus indicadores, à mesa dos heads da empresa, que eles acompanham essas tendências de futuro. E às vezes não é um futuro daqui 10 anos que a gente não sabe exatamente como é. Às vezes é um futuro de 6 meses, às vezes é um futuro de 3 meses e que pode ter um impacto direto no teu business. Uma startup nova que lança um produto novo que pode quebrar teu negócio, né? E então você precisa acompanhar isso. E esse acompanhamento, muitas das vezes, como você comentou, ele é um acompanhamento em real time, né? Um acompanhamento em larga escala e em tempo real. Então, a Just tem alguns clientes aí de grandes indústrias que fazem esse tipo de acompanhamento, que a gente estrutura esse tipo de indicador, traz isso para banco de dados, correlaciona esses indicadores com os principais indicadores da empresa, para que o executivo de uma área específica ou o C-level ali da empresa tenha conhecimento do como está o business dele, crescendo, olhando só o próprio business, e como está o business deles perante o mercado e o novo mercado que a gente tem hoje. E essa demanda toda aumentou muito aí na questão do Covid, né? Porque todo mundo certamente puxou o freio de mão no primeiro momento e agora a vida precisa andar, então precisa acelerar de novo. E a gente quando fala de dados, você falou assim uma visão aí dos novos entrantes, né? Você falou de repente uma startup que acho que ela tem a velocidade que talvez a grande não tenha, ou que a grande está aprendendo a ter, ela pode mudar literalmente como o seu business hoje funciona, né? E aí eu queria perguntar para o Edu como que eu deveria monitorar esse campo, né? Eu como uma empresa grande ou como uma empresa média, como eu consigo ver isso, né? E como que eu posso pensar nesse posicionamento dessas startups como um novo entrante, um parceiro, né? E quais mais indicadores a gente poderia pensar, assim, de uma forma geral, claro que a gente entende que para cada empresa ela tem a sua própria estratégia, ela tem a sua própria meta, e ela tem que pensar na sua meta e na sua estratégia para poder pensar nos indicadores, tanto nos indicadores que está acontecendo ali na sua empresa, como receita, mas também pensar nos indicadores do mercado, como o mercado tem se comportado, né? E aí eu queria que o Edu falasse um pouquinho dessa relação aí com as startups de uma forma geral e como ela se relaciona com toda essa mudança total. Gente, importante a gente lembrar a diferença entre leading e lagging indicator, né? Eu acho que a maioria das organizações elas trabalham em cima de lagging indicators, né? São os números que vão dizer como é que o negócio está, né? Como é que ele está hoje. E esses números, normalmente, eles representam uma situação que ocorreu há pelo menos 2 ou 3 meses atrás. Então, é uma demonstração de status, né? Mas ela não tem nenhuma indicação sobre o que está vindo no futuro, que seriam exatamente esses leading indicators. Hoje, a gente tem como ativo principal, talvez, nas empresas, muito mais as coisas físicas, né? Principalmente agora nessa época de isolamento, do que os dados, né? A possibilidade da gente capturar dados, a quantidade de dados que a gente pode capturar da rede ou através dos próprios produtos que a gente vende é imensamente maior do que você conseguia fazer no passado, né? Mas a dificuldade de transformar esses dados exatamente nos leading indicators, ou seja, naquela informação que vai me ajudar a tomar uma decisão, é o ponto da questão, né? Os dados eles estão aí em abundância, mas conseguir entender e interpretar a partir deles o que é que vai acontecer para frente é todo o X da questão. A gente está falando de empresa aqui de qualquer tamanho. Eu acho que a dificuldade das empresas, exceto algumas que já vêm trabalhando com dados há muito tempo, né, é a mesma. Está todo mundo começando. E talvez pouca gente compreenda que nem sempre a gente precisa de ferramentas muito sofisticadas, né? Se a gente conseguir mapear muito bem qual é o contexto de negócio da nossa empresa, né, quais são aqueles fundamentos de negócio, né, que se mudarem rapidamente, eles vão provocar uma ruptura no meu negócio, eu posso tabelar isso e posso, a cada 3 dias, a cada uma semana,
4, 5 indicadores importantes, eu estar levantando esses números e entendendo o futuro um pouquinho a partir deles, né? Então, não é alguma coisa assim do outro mundo, né? Obviamente, com o tempo você pode sofisticar, e quanto mais você sofisticar, melhor. Mas uma planilha Excel e uma boa reflexão, né, sobre o teu negócio, entender quais são os fundamentos, porque normalmente nesses fundamentos é que estão os pontos cegos, né? Eu digo ponto cego porque é aquilo que você acha que sempre vai estar ali, né? E de repente muda aquilo e você, meu negócio não funciona mais porque aquilo ali mudou, né? O que a gente está vendo agora com isolamento é exatamente isso. A maioria das empresas, elas dependem do local físico, né? Muitas das métricas de diversas empresas é a quantidade de pessoas por metro quadrado ali. Então, se olha para um shopping center, para uma loja, né, a rentabilização do metro quadrado, né? Uma escola mesmo, né? Quanto mais gente dentro de uma sala de aula, mais rentável é aquele negócio, né? E isso mudou de repente e ninguém estava preparado, porque é um fundamento, ninguém esperava que o local físico deixasse de ser relevante da noite para o dia, né? Então, entender esse contexto de negócio e principalmente trabalhar, isso é muito difícil para a gente, trabalhar esses pontos cegos, né? O que eu chamo de fundamentos do negócio, porque a gente assume que eles vão estar ali para sempre, né? Que é a coisa mais difícil, né? E quando eles mudam, né, é onde estão as oportunidades, né? Tanto para a gente se adaptar, mas se a gente não conseguir se adaptar, eventualmente uma empresa mais ágil, normalmente uma startup, nesse momento, ocupar o espaço, né? Então, esse é o momento, né? Essa mudança que aconteceu agora, ela foi muito rápida, né? Muito embora eu ache também que nós, até talvez por estarmos muito acostumados a trabalhar com os lagging indicators, não tomamos as devidas medidas com o tempo, né? Todo mundo começou a ver a China se movimentar, construir o hospital ali, eu acho que em janeiro, fevereiro, certamente antes do carnaval, eu lembro disso. Então, os países aqui do Ocidente tiveram pelo menos 2 meses, tá entendendo? Para comprar máscara, para comprar respirador, para equipar hospital, reforçar os profissionais de saúde, e todo mundo ficou achando que aquilo nunca chegaria no seu local, ou não achou que chegaria, ou não se antecipou, né? E era um sinal claro de mudança ali, né? Então, nessas mudanças rápidas, né, quem está acompanhando esses indicadores de futuro sai na frente, né? Ou não, mas pelo menos sabe o que vai acontecer, né? E as startups, elas são muito ágeis nisso, em pivotar o que a gente chama, pivotar o modelo de negócio, né? Em agir em função de contexto, né? E as empresas maiores já normalmente são mais lentas, né? Então, o que eu acho que as empresas maiores têm que pensar nesse momento é entender, ok, o meu fundamento, ou alguns fundamentos do meu negócio mudou. Será que tem alguma empresa, alguma startup aí que está complementando esse modelo de negócio meu? Tá? Então vamos lá, faz uma parceria com essa empresa, tá entendendo? Compõe um negócio, porque muitas vezes a composição do negócio é benéfica para os dois, né? Sem a composição os dois perdem. Eu vou colocar só um exemplo aqui, eu acho que supermercado e farmácia, né? Ninguém vai a supermercado e farmácia agora, ou muito menos gente vai, né? Então as empresas de entrega, né, estão complementando essa perna, eu diria, essa parte que substitui o que não é possível mais de você se deslocar até aquele local, né? Então tem uma complementariedade, uma parceria declarada ou não, né, que é exatamente as empresas de entrega fazendo o que eu chamo da capa digital, conectando, reconectando o lugar físico ao consumidor, que não pode mais ir no lugar físico. Então a conversa aqui é exatamente essa, olhar para o futuro, procura entender quais são os fundamentos do teu negócio, aquilo que você acha que nunca vai mudar, né? Ali é onde está o risco, né? Tem alguns indicadores de futuro que todo mundo usa, como demografia, tal, esses mudam lentamente,
eu chamo que estão no conjunto, no subconjunto aí de tendências, que são indicadores de futuro também. Mas pensa naqueles que são mais intrínsecos ao teu negócio, aqueles que você acha que nunca vai mudar, né? Pode ser uma questão de tecnologia, que é muito importante para o teu negócio, pode ser uma questão de legislação, né, que é muito importante para o teu negócio, pode ser um formato de entrega do produto, o canal que pode estar mudando, a forma como você desenvolve os teus indicadores, né, e não se preocupa muito com inteligência artificial, Big Data. Usa uma planilha Excel para começar. Coloca esse negócio lá e sistematicamente vai analisando mês a mês, ou a cada 15 dias, e ver como é que eles estão progredindo. E daí começa a tomar ação, se complementa, se parceriza, porque o momento não é mais de competir sozinho, né? Quem soubesse articular, principalmente no meio e no mundo ou na era digital agora, sai na frente. E acho que complementando isso, é a gente tentar pensar um pouco do seu hobby, né? Que você fala que gosta muito de ler. Então a gente fala que acho que a leitura nesse momento e acompanhar as notícias, e aí eu não estou falando só as notícias especificamente só do seu segmento, ou só, por exemplo, no caso da pandemia, mas acompanhar as notícias, porque elas vão te dando algumas nuances sobre isso, né? Então quando a gente pensa aí, vamos pensar num caso pandemia álcool gel, né? A gente teve alguma estratégia em determinado momento, a gente não está fazendo um juízo de valor se ela está certa ou não, mas era a priorização da produção do álcool em gel. A gente sabe que várias dessas indústrias grandes, elas mudaram seus formatos de produção para poder fazer álcool em gel. E aí, ontem mesmo saiu uma matéria de que alguns pesquisadores estavam fazendo uma nova substância para conseguir trazer de uma forma mais rápida para o álcool. E aí ontem mesmo saiu uma notícia do metrô de Nova York que eles estão usando algo parecido com flash para conseguir matar o coronavírus dentro do metrô. Então aqui, vamos lá, a indústria do álcool em gel, realmente, será que a gente está pensando que eu vou ter um momento que lá para frente eu vou continuar vendendo muito álcool em gel, mas será que eu vou vender tanto quanto eu estou imaginando, ou eu vou ter alguns outros substitutos que vão acabar diminuindo minha parcela de vendas aí nesse mercado, porque agora vai ter um produto, uma máquina que vai conseguir desinfectar o metrô de uma outra forma, né? Então, talvez o álcool não seja mais importante. Eu acho que as notícias, esse seu hobby da leitura faz com que você consiga entender melhor esse mercado, né? E aí, Demetrio, eu queria... Anderson, desculpa, só para complementar esse exemplo que você está dando aí, que eu achei bem legal, né? É exatamente na linha do que a gente está falando. Se tua indústria agora está vivendo de produção de álcool em gel e está surgindo uma nova tecnologia que substitui o álcool em gel, isso aí é um lead indicator para você. Você tem que acompanhar, né? Quanto mais cedo você toma uma ação com relação àquela mudança que está acontecendo, maior o seu grau de flexibilidade. Se você deixa para agir somente quando a coisa já se concretizou, quando todo mundo está usando, não tem mais o que fazer. Como a gente fala aqui no Nordeste, eu não sei se nos outros lugares também, a Inês é morta, né? Acabou sua chance. Então, o lead indicator é exatamente para isso. Você está olhando para o teu contexto e identificando alguma coisa que pode vir a mudar o teu negócio, e normalmente está nesses campos aí, legislação, tecnologia, canal, hábito de consumo, tá? E quando ele começar a mudar, você vai monitorando, até chegar num ponto onde você acha que, agora eu tenho que tomar uma ação, porque isso vai realmente acontecer no próximo mês, daqui a 2 meses, e eu tenho que estar preparado para esse novo contexto. E é importante bem interessante trabalhar com isso. E é importante que com essa mensuração você consegue também prever o que essa onda, né, do álcool em gel, usando aí o mesmo exemplo, ela é uma onda que vem para ficar, ela é uma onda mais temporária, você tem um pico de crescimento muito grande, mas será que ele tem, né, essa cauda ela é mais longa, ela é mais curta, então você pode adaptar o teu negócio, a tua indústria, assim se beneficiar de repente por uma onda ali que pode te gerar bons resultados, mas já está preparando que isso não é, às vezes, tão duradouro, né? Então, tá aí o álcool em gel, um bom exemplo de mensuração. Quando você traz isso para o seu dia a dia, quando você traz isso para o teu negócio de uma maneira estruturada e correlacionada, eu insisto um pouquinho nisso, porque é super importante. Com o teu business, você consegue se estruturar, você consegue tomar melhores decisões, você consegue
direcionar teu time de uma maneira um pouco mais eficiente, né? Sim. E até acho que a gente pensar ninguém melhor que você para conhecer o seu próprio business, né? Então, se você está nesse meio, ou você conhece muito, ou você está aprendendo, está fazendo e está aprendendo, porque você vê uma oportunidade de negócio ali, e aí você tentar, acho que eu falo muito do papel, né? Bota isso no papel, quais são essas principais atividades que o Edu falou, essas estratégias, suas metas, o que é core para você, e tenta correlacionar coisas que não fazem parte da sua realidade, né? E aí, acho que quando o Edu falou da planilha, eu acho que a gente podia até colocar como essa parte do Lead Indicator, além da planilha, a gente tem que entender que isso não é um indicador como você vai olhar a receita, né? Não é uma coisa concreta, não é uma coisa que vai estar 100%, não vai ter uma regra de cálculo sempre igual. É uma coisa muito mais soft, né? A gente não está falando que a forma de calcular EBITDA não vai ser igual, vai ser uma coisa mais sensibilidade e escuta, né? Então eu vou fazer link do Edu falando de controlar com uma planilha, você voltou a falar de colocar seus pontos principais como estratégia, como pontos de acompanhamento. Trazer isso de fora, eu acho que essa junção de coisas vai te trazer esse panorama de que está acontecendo, né? E aí eu queria tentar caminhar para a gente poder conseguir fechar. Eu queria saber o que vocês têm feito nas empresas de vocês para fazer com acompanhamento. Assim, é claro que vocês não vão poder abrir todos os indicadores, os lag indicators das empresas de vocês, mas que vocês pelo menos falem um que vocês têm feito, que está acompanhando, que faz sentido, ou que você já tenha feito no passado em alguma outra empresa e que surtiu algum resultado. Acho que seria interessante para as pessoas conseguirem tangibilizar o que a gente está falando aqui. Demetrio, pode começar com você? Bom, eu posso falar, a minha vida, assim, como eu vivo no varejo hoje, né, há quase um ano, toda a minha estratégia eu refaço de um dia para o outro, né, porque tem movimentos, né, do Brasil gigante, né. Então, assim, cara, o acompanhamento, assim, a gente está vivendo o momento em que é tudo online, né, é tudo, abre loja, fecha loja, tem o live, então o meu mundo, ele está muito aquecido, movimentado, né. Então, assim, cara, é reunião todo dia, de maneira focada, rápida, buscando os KPIs de ontem, comparado com de anteontem, e já tentando planejar o que vai acontecer amanhã. Então, por exemplo, o nosso KPI, nós acompanhamos a nossa venda online e a nossa entrega hoje de maneira full, né? E tentando entender agora, nesse mundo 2.0, né? Qual que são esses novos KPIs, né? Será que é o KPI em que eu tenho que trazer o digital, o físico para dentro de casa, né? E aí a transformação dos assets digitais e o varejo dentro de casa, né? Então, assim, esse momento, sendo super sincero com você, os nossos KPIs, eles estão meio que nascendo dia a dia e se reformulando, né? Eu acho que a gente só vai ter os KPIs refeitos, eu acho que a partir do segundo semestre, tá, que a poeira vai baixar, as coisas vão ficar mais claras, né, tanto economicamente quanto sanitariamente. Então, assim, o nosso olhar hoje de KPIs também não intangíveis, sabe? Qual que é a resiliência da marca que vai deixar depois do Covid, né? Então, assim, agora começam a surgir novos KPIs de futuro, né? Novos indicadores que tem que ser colocado na mesa, né? Então, assim, o impacto das novas mídias, né? A queda dos influencers, né? Então, assim, esses comportamentos. Então, como o meu papel é escutar muito o consumidor e fazer isso em sumo do indicador meu diário, né? Eu sigo meio que a voz do cliente com comportamento e tendência. E aí, como o Edu disse, é um caldeirão da bruxa, né? Nós montamos esses KPIs de futuro conforme a nossa estratégia de olhar, né? Então, às vezes, é muito interessante, o Edu tá rindo, é verdade. É um KPI que vai desde a moda e passa, cara, até a parte da fábrica, né? Que vai até um banner na internet, né? Então, é tudo muito cadeia, né? Como é uma empresa muito... tem uma cadeia de valor muito longa, né? Então, ela, desde do fio até a última parcela, então tem um olhar de ter esses points aí com o olhar do cliente. Perfeito, perfeito. Denis, fala pra gente aí o que você, como um cara de dados, poderia dizer que
empresas comecem a prestar atenção em alguma coisa específica, ou algum caminho para ela poder seguir aí? Acho que eu vou fazer um exemplo antigo que a gente hoje já virou realidade para tentar demonstrar isso. Acho que eu vou de dois exemplos. O primeiro é que empresas que 4, 5 anos atrás, principalmente do mundo de varejo, que não fazia a venda direta para o consumidor final, começaram lá aquela corrida do first party, né, que todo mundo falou, a corrida pelos dados do consumidor. Hoje estão muito melhores preparadas para esse futuro. Então, elas entenderam lá no passado que ela não detinha a ponta, né? Eu produzo o produto, mas não sei o que vendo para o meu computador. As grandes empresas de varejo, por exemplo, aí, CPG e tudo mais, e começaram a trabalhar isso, hoje estão melhores preparados. Então, naquele momento, identificaram uma mudança de futuro, o comportamento do consumidor, o poder que o consumidor tem nessa decisão, a influência que ele tem na decisão de compra e o jeito diferente que ele estava começando a consumir produto, hoje já estão melhores preparados. Acho que é um bom exemplo do pessoal olhando o passado e algo que virou realidade. A Just é uma empresa de prestação de serviço, então, abrindo um pouquinho dos nossos números aqui, a corrida grande que teve para automação de processos, automação de relatórios, automação dos algoritmos, coisas que o pessoal usava ainda meio que como lab e que de repente precisou ir para a linha de produção, é uma demanda muito latente. Então a gente já foi, a partir do momento que começou essa história, fevereiro, março, a gente começou a se preparar, porque a demanda aumenta com relação a esse tipo de serviço, mas eu sei também que é um serviço que ele precisa ser internalizado, né? A gente, como uma empresa de dados, entende o valor dos dados, então não dá para a Riachuelo, aí, por exemplo, terceirizar o trabalho com uma empresa como a Just e isso ser o resto da vida. Eu entendo que eu sou um step de acelerar a maturidade de uma empresa com relação a dados e depois eu ajudar essa empresa a internalizar esse processo e tirar meu time de campo. Então, quando eu estou olhando aí para frente os indicadores aí de futuro, eu entendo que esse é o meu papel de serviço hoje. Eu não posso me amarrar, não, vou fazer um contrato aqui, vou ficar 10 anos com a empresa. Eu não vou. Eu sou um serviço ali temporário e se ela entender de fato o valor dos dados, em algum momento ela vai internalizar isso. Então, como que eu monto produtos para, inclusive, ajudar o processo de internalização, de contratação, de organização, de governança desses dados dentro da própria companhia, até que eu possa tirar o time de campo. A gente tem alguns contratos, inclusive, que o nosso time alocado no cliente, ele pode ser contratado pelo cliente, está ali em contrato, de acordo com algumas cláusulas e tudo mais, mas, poxa, em algum momento eu quero que esse time seja meu time, não um time prestador de serviço. Então, esse é um pouquinho do que a Just faz, olhando um pouco desses números e se prepara para o mercado, né, e olhando esses números aí para frente. E as grandes empresas, como você falou de dica, né, cada negócio é um negócio, B2B, B2C, né, a gente às vezes leva o exemplo muito para o B2C, mas tem um B2B aí muito pesado e sofrendo também com essas mudanças todas, mas eu ainda acho que ouvir o cliente, né, seja ele B2C ou B2B, tanto faz, é um caminho extremamente importante. Você criar ferramentas, criar processos de escutar o que esse cara está falando, criar pesquisa, criar questionamento, criar conteúdo para ver o que ele está absorvendo, o que ele não está, para você entender para que caminho eles estão indo. É um dos mais eficientes aí negócios a serem montados pelas empresas. Tem um custo, sim, não é resultado imediato, Demetrios, que entende aí que não é um negócio assim que daqui a um mês você tem ROI nessa ação, não é isso, mas você vai errar algumas vezes, você vai escolher caminhos errados, o importante é corrigir rápido esse caminho e continuar escutando esse cliente, porque quando você acerta 1, 2 vezes, o resultado daquilo paga todo esse aprendizado, né? Então, acho que essa aí é um pouquinho do direcionamento. Tá certo. Bom, eu vou pegar algumas palavras que você disse. Vocês disseram ouvir o cliente, então a gente falou um pouco também de ROI, resultado rápido. A gente está falando também de que a gente ajuda o cliente e não necessariamente, né, não necessariamente você vai ficar para sempre lá com esse casamento. Não é um casamento, né? Na verdade é um relacionamento rápido aí. E aí a gente vê que isso o César faz o tempo todo, certo, Edu? Então o que você entende de que como a gente consegue
dentro das ofertas do César, dentro do trabalho que o César faz e dentro de que outras empresas poderiam fazer também, como elas podem trazer isso para os próprios clientes, né? Então, quando a gente está falando isso, a gente está pensando, poxa, eu estou pensando sempre no meu business, como eu ajudar o meu, como eu crescer ou como eu superar a crise. Mas eu também posso pensar que essa empresa ela pode ajudar o business que ela atende, como o César ajuda, assim como uma startup também ajuda. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais de como a empresa em si também pode tentar ajudar esse business que ela atende, pensar nesses lagging indicators para esse business que ela entende, que ela atende, sabe? E não pensar só nela, mas ela pensar no cliente dela também. Legal. Bom, o César tem, na sua maior parte da receita, um negócio B2B. Né? A gente trabalha direto com outras empresas que, por sua vez, trabalham com outras empresas ou então direto com o mercado. Né? E boa parte do que a gente faz está dentro de um mercado específico, que são indústrias de eletrônica. Né? Então, um lead indicator muito bom para a gente é exatamente saber o nível de consumo, né, nesse mercado, né? Isso é uma indicação para a gente de quanto que a indústria vai continuar trabalhando conosco. Mas o melhor, como o Denis falou e que você está perguntando aí, é a conversa que a gente tem junto com e a importância aí do gerente de negócio, né, de vendas consultivas junto com o cliente, né? Conversar com o cliente muitas vezes traz uma informação muito mais valiosa do que você consegue capturar na rede ou em relatório, porque isso aí também tem um delay. Né? Então, quem está na ponta, quanto mais na ponta você está colhendo ali a informação, mais valiosa é aquela informação. Obviamente, você tem que dar uns filtros, porque enquanto o sinal é fraco, como a gente sabe, tem ruídos, né? Então, o que um está sentindo, vários outros não estão, e aquilo ali pode se confirmar ou não. Né? Então, coletar essa informação na ponta é fundamental, né, para até sintonizar, digamos assim, ou balizar, né, o que você está colhendo de relatório, do que você está colhendo dos dados que você está pegando de uma forma mais sistemática. Né? Qualquer pesquisa, a gente sabe, boa parte, quando a gente consegue automatizar, né, e colhe os dados daquela pesquisa, depois você faz aquela amostragem e vai lá e pergunta para um, pergunta para outro, para entender se você está interpretando aqueles dados corretamente. Então, é exatamente isso, né? Contar com esse time que está em campo, né? Não está em campo agora, talvez presencialmente, mas via chat ou via outras ferramentas de videoconf, né? Para conversar com o cliente e sentir dele como é que a coisa está andando, é fundamental. Obviamente que essa informação ela só rola quando o nível de confiança é muito grande, né? E, de novo, o presencial, o humano, tendo importância e muita relevância na história dos negócios, né? Mesmo uma empresa que você trabalha há muito tempo, se você não tem um determinado nível de confiança na relação, dificilmente o teu cliente ali na ponta ele vai passar que está tendo alguma dificuldade. Jamais ele vai falar isso, não pode assumir, né? Mas aí, de novo, a importância da construção de confiança. Eu digo que negócios, o principal alicerce de qualquer negócio é confiança, né? Agora, é confiança e dados, né? A gente recebe os dados e, através da confiança, a gente valida os dados. Então, eu acho que é isso que as empresas precisam fazer nesse momento. Tá certo. Bom, só um paralelo rapidinho, claro. É importante um gancho aí que foi falado, que a gente falou muito de escutar o cliente, e aí já vi várias empresas, e principalmente B2C, eu escutei o cliente, eu estou monitorando as redes sociais, eles querem o produto A, e quando você vai olhar no banco de dados, é um produto ruim de vender, de baixa margem e tal. Então, traduzindo aí para quem está nos ouvindo, escutar o cliente é o escutar o que ele fala, é o que escutar o que ele posta, é o escutar o que ele põe na pesquisa, e o escutar o que ele compra, o que ele interage, o que ele paga ali, né? Pensando em B2B, também em B2C. O escutar o cliente é de uma maneira ampla ali, que senão, às vezes, né? Eu tenho vontade de ter um carro de 300 mil, mas eu só tenho dinheiro para um carro de 100. Então, se escutar só o que eu falo, vão me oferecer o produto errado.
escutar e olhar o comportamento junto, só para apontar. É uma maneira criativa, né? Você tem que usar toda a sua criatividade, eu acho, na composição, né, desses algoritmos, né? Não dá para ser muito, você tem que compor, né? É uma composição. Não tem como ser preciso, né? Não é uma matemática precisa. Você tem um bocado de feeling naquele negócio e você tem que ir ajustando em função das premissas, digamos assim, das hipóteses que você construiu, né? Será que é isso mesmo? Observa e vê o que é que acontece, ajusta o teu modelo, né? É uma interação constante. E o modelo também ele vai evoluindo em função do que você está coletando e que você está interpretando. Né? Não tem preto no branco aqui, não é ciência exata ou meia exata, né? Talvez usar a ciência exata para fazer uma coisa meio exata. Sim, coisa e acho que a gente para pensar é uma ideia de que eu não posso tirar da frente minha estratégia e minha meta, né? Porque por mais que eu escute o meu cliente, e aí o exemplo que o Denis deu é muito bom, eu estou escutando ele, mas será que o que eu estou escutando dele está alinhado com a minha estratégia, com as minhas metas? Não estou falando que a gente não pode mudar a estratégia e não pode mudar a meta, mas é a gente alinhar, porque realmente se a gente está entregando valor, se a gente está trazendo receita, pensar em tudo isso, né? Porque senão a gente acaba escutando o cliente, a gente acaba indo para um caminho, virando para a direita ali, para a esquerda e mudando o caminho que a gente queria percorrer, né? Então acho que pensar um pouco nisso, né? Tipo, eu escutei, mas e minha realidade, né? Para onde eu quero chegar? Qual que é o valor que eu estou entregando, né? Bom, eu anoto algumas palavras que vocês falaram durante a conversa para a gente poder tentar dar uma cara ou uma forma para o indicador, né? Esse indicador de futuro, né? Então, assim, acho que algumas coisas que a gente falou aqui, que acho que a principal coisa que a gente falou foi escutar o cliente. Depois a gente falou um pouco de correlacionar. Então, assim, escutar o cliente, correlacionar. A gente também falou um pouco de ROI, a gente citou em algum momento o ROI. Então, a gente entende que talvez esse indicador não vai te materializar um ROI hoje, mas ele vai te trazer alguma nuance de alguma coisa, né? Se você tem dado, você tente correlacionar o dado que você tem. Se você não tem o dado ainda, porque você está começando, mas que você escute, então você leia, que você vai procurar essas correlações que a gente sempre está fomentando aqui com outras áreas, até com a sua área, né? Então acho que são algumas palavras aí. Se quiserem adicionar alguma frasezinha a mais para tentar dar um formato para isso, acho que podem contribuir. Ô Anderson, eu só queria fazer uma complementação. Na verdade, eu esqueci na hora de falar de ROI, né? É claro que olhar para a lead indicators é importante para a gente poder fazer até um planejamento mais assertivo, né? Do que olhar para lag indicators e achar que tudo vai continuar como era antes. Mas talvez mais importante do que pensar em ROI, quando a gente olha de novo para aqueles fundamentos de negócio, né? É pensar na parada repentina do teu negócio, que pode acontecer, tá entendendo? Então, muito no sentido de estar se preparando, se antecipando a uma coisa muito pior do que somente uma redução gradual de receita, né? A redução gradual de receita você vai sentir. Agora, se você tiver bem conectado com teus fundamentos, você pode antecipar coisas que realmente podem ser muito prejudiciais para o teu negócio, né? Então, o investimento vale a pena, né? E normalmente esse investimento ele não é alto, né? E como eu falei, você pode começar com uma planilha Excel, né? E talvez cuidando de plantinhas, né? Cortando grama, ali ficar pensando no que é importante para o teu negócio e o que é que você deve monitorar, correlacionando com as outras coisas que estão acontecendo e começar a monitorar elas sistematicamente. Perfeito. Bom, queria agradecer a todos vocês aí que participaram, que contribuíram, trouxeram um pouco da história, de percepções de vocês. Queria agradecer a Fernanda do Sebrae Nacional pela oportunidade de nos trazer aqui, para nos reunirmos para falar um pouquinho mais sobre isso. E acho que eu agradecer e esperar que tudo isso passe, que melhore e que a gente, de certa forma, consiga ajudar a todas as empresas aí a deslumbrar alguma coisa diferente para poder conseguir enxergar e trazer para o seu dia a dia de acompanhamento, tá? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Queria agradecer a participação. Foco, né?
bastante disciplina e foco das pessoas nesse trabalho. É isso, disciplina é importante, porque às vezes o pessoal começa na onda e abandona isso. Então, é importante a disciplina nesse negócio. Passou a tua e se esquece, né, Denis? É isso aí, já vendeu um monte de álcool em gel, agora não precisa se preocupar mais e pronto, dali 3 meses afunda de novo. Eu queria agradecer a participação e o convite do Sebrae e do César e deixar uma frase que, como nós estamos vivendo um momento de lutos, né, lutos de ir no restaurante, lutos de cinema, né, de teatro e tudo mais, eu acho que a gente tem que ter uma coragem, uma mente corporativa de ressignificar futuro no presente de maneira rápida, né? Que é questão de sobrevivência, né? Então é o update or die na veia, assim, explícito, né? Mais uma vez, super obrigado pelo convite. Opa! Tá chegando aí, meio-dia, a fome começa a bater, mas vocês sabem, né? Em época de quarentena a gente come na frente do computador, então não tem desculpa não. A gente tem 2 programações para você que quer continuar acompanhando o dia com a gente. A primeira programação acontece no palco de ecossistemas. Ela é uma painel de discussão onde você que quer continuar acompanhando mais conteúdo e etc, está convidado a participar. Agora, se você quer uma programação um pouquinho diferente para mudar e sair da rotina, a gente vai começar agora, meio-dia, no palco principal, o nosso Demo Day Like a Boss. O que é o Demo Day Like a Boss? O desafio Like a Boss, ele já acontece há 4 anos. Ele é uma das maiores competições de pitch do Brasil, organizado pelo Sebrae. A gente faz diversas seletivas que ocorrem em todo o Brasil e a gente chegou agora nas 10 melhores startups do país. Essas 10 startups de várias regiões brasileiras, de todas as regiões brasileiras, na verdade, a gente tem representantes das 5 regiões. Então a gente tem 10 startups que vão apresentar os seus pitches para investidores e esses investidores vão avaliar e nos dizer qual é a melhor startup do ano. Essa startup, no finalzinho do dia, a gente vai anunciar quem é a vencedora. Então fica o convite para acompanhar agora ou o palco de ecossistemas ou o palco principal. E depois, por volta das 16h45, mais ou menos, volta comigo no palco principal para a gente acompanhar e saber quem é a grande vencedora do Demo Day Like a Boss. Vem com a gente, vamos lá, não pode parar no almoço não.